também esta gravação disponível. Estes encontros são uma colaboração da Casa de Tarot com a Espiral, uma colaboração que tem sido uma colaboração interessante, tem sido uma colaboração, quanto a mim, muito proveitosa. Este espaço tem uma história e essa história reflete-se naquilo que fazemos. Digamos que os espaços têm, de facto, energias. Depois podemos realmente pôr que tipo de energias é que são, ou são, como é que elas são transmitidas, são as pessoas que transmitem essa energia, são as próprias matérias que transmitem. Penso que é um bocadinho tudo isso. Depende das sensibilidades de cada pessoa. Há aquelas pessoas que conseguem sentir na matéria a sua história, há outras que não. O que, em termos humanos, eu considero muito bom, porque se nós ouvíssemos todas as histórias dos pensamentos, as energias que aqui estão, todas ao mesmo tempo, seria uma barulheira infernal. Pronto. E hoje entra naquilo que vamos falar, nas histórias, mais uma vez, aqui como artes narrativas. Há em algumas histórias o facto de pessoas serem capazes de ler pensamento e ler o pensamento de toda a gente num espaço em que há muita gente torna-se um enorme ruído. Portanto, hoje, aqui, felizmente, eu acho que não lemos o pensamento de todos nós, seria ruidoso, nem conseguimos ouvir toda uma série de coisas que se passam aqui, que são energéticas, que estão na história do espaço, que estão em nós, mas vamos talvez ouvir o que é, penso eu, o essencial. E hoje, com este encontro, estamos a abrir mais, não é porque não o tínhamos feito antes, mas estamos a abrir mais uma porta, que é uma porta interessante, que é a porta não só das artes narrativas em geral, mas também da narração figurativa. E é por isso que tenho aqui como amigo, como convidado, o José Abrantes. O José Abrantes é um veterano, ele apesar de ele ter questionado isso no Facebook, pôs lá assim umas interrogações. O que é que para mim quer dizer veterano? O José Abrantes tem, de facto, uma história na banda desenhada e na ilustração. Peço perdão. Essa história é importante, é uma marca. Eu considero o José Abrantes uma pessoa modesta. Eu acho que é uma pessoa modesta porque tem uma obra muito interessante, extensa. Penso que apenas uma parte dela, sei que apenas uma parte dela divulgada, porque muito dessa obra está nos cadernos de apontamentos, no computador, em muitos espaços que não são visíveis para as pessoas prontos, para o leitor vulgar. E ele hoje vai-nos falar um bocadinho dessa obra em ligação, e eu vou fazer um bocadinho a ligação disso com o tarot. Também dentro desta perspectiva, que é a de que o tarot é de facto cheio de arte e que aquilo que se chamam os arquétipos estão, na realidade, em todo o lado. Nas obras, nos quadros que estão nesta sala, se fôssemos olhá-los um a um, encontraríamos muitas mensagens, muitos arquétipos, porque eles naturalmente, não precisamos estudá-los, eles naturalmente espelham-se nas obras dos artistas, nas obras de todos nós. Na obra de uma criança, eles estão lá. Na obra do artista, estão lá. E então, o José Abrantes também tem um papel importante para mim, que é o colaborar no Tarot Interminável. O Tarot Interminável é um baralho, por assim dizer, que vai sendo construído com obras de vários artistas e são retirados, a maior parte dessas cartas do Tarot Interminável são retiradas da obra já feita. Portanto, são encontradas na obra dos artistas e estão lá o Imperador, está lá o Papa, está lá o Diabo, está lá a Torre, está lá o Sol. Encontramos isso facilmente nas obras de muitos artistas, com as suas nuances especiais, as nuances próprias,
as suas características como artista. E isso vamos encontrar também hoje na obra do José Abrantes. Vamos fazer esse paralelo. Além do facto de ele ter cartas com colaborou para o Tarot Interminável. Tu tens aí aquelas impressões, pronto. E hoje, no final, vamos distribuir algumas a vós. Uma delas é esta, que é a carta do Sol. A outra é outro Sol, mas curiosamente, olha, vai dar um Sol com um jeitinho. É um Sol com outra perspectiva, que é um Sol a preto e branco. Um Sol curioso. Quanto a mim, uma forma particularmente curiosa e interessante de exprimir o Sol, só com esta questão de usar o preto sobre o branco. E isto encontro em muitos dos trabalhos que o Zé tem vindo a desenvolver, inclusivamente no último livro que publicou agora, que é um livro, além da capa, é um livro preto e branco. Tens aí algo à mão? Pronto. Na própria capa temos cor, mas depois, se formos dentro, eu tenho que agarrar o microfone. Ok, temos aqui uma série de desenhos que são todos a preto e branco e que mostram como é que é possível. Nós utilizamos vários meios no tratamento da imagem, como é que conseguimos dar-lhe força. Pronto. E é um bocadinho também sobre isso que hoje iremos falar, sobre como é que conseguimos força em várias expressões e várias formas, e que o facto também de que não precisamos ser artistas com o carimbo de artistas para termos arte. A arte é uma natureza humana, não é pertença de ninguém. É uma natureza humana, cada um de nós vive muito pela arte. Eu acho fantástico quando nós temos a oportunidade de ver, por exemplo, pinturas rupestres da pré-história, quer dizer, que são magníficas, muitas delas têm uma expressão magnífica. Não foram pessoas que estiveram em belas artes, não foram pessoas que cursaram escolas, mas a arte é poderosa, porque é uma necessidade humana, e como tal, nós expressamo-nos pela arte e de volta organizamo-nos também através da arte. O tarot é uma das várias formas que permite que através de algumas imagens nós as usemos para nos organizarmos, para adquirirmos estrutura. Espelhamos algo sobre elas. Este é o imperador, que tem esta força, o poder, a estrutura. Outra é a carta da estrela, que tem a fé, a direção, a esperança. E, de repente, quando elas voltam a surgir-nos, trazem-nos forças que, de repente, nos lembram coisas diferentes. Os críticos de arte não se limitam a ver o que está lá no quadro ou no desenho. Recriam o próprio quadro. Quando vemos aquelas reportagens ou acompanhamos alguém numa visita guiada, nós não vemos apenas o que está lá através da pessoa que faz a crítica, vemos mais coisas. Coisas que o artista não teve consciência. Se calhar algumas ele pôs de dentro, mas muitas não teve consciência. Outras teve. Mas é sempre uma recriação. Eu acho fantástico ouvir certos críticos de arte, porque aquilo que eles dizem sobre um quadro encanta. Se calhar eu era capaz de passar em algumas daquelas obras, olharia, talvez admirado durante 5 minutos, 10, talvez meia hora, mas não encontraria de forma nenhuma o que alguns dessas pessoas extraordinárias nos dizem sobre a obra. O tarólogo é um bocadinho disso também. Agarra na obra de um artista, ou encomenda ou usa, mas agarra nessa obra e recria a obra, e recria caminho e cria histórias. O Zé Abrantes, que é um banda desenhista,
e, portanto, cria histórias pela banda desenhada. Uma das coisas que eu já aconteceu dizer em eventos de banda desenhada é que o tarot terá sido uma das primeiras formas também de banda desenhada. Porquê? Porque conta histórias com quadros que já estão desenhados. Mas a maneira como os sequenciamos, e depois, digamos, não são os balõezinhos que estamos habituados a ver nas bandas desenhadas, mas aquilo que o tarólogo diz sobre aqueles quadros e faz uma narrativa, acaba por o transformar numa sequência daquilo que podemos chamar uma banda desenhada, ou uma narração figurativa, que tem todo um poder imenso. E não é à toa que, passado tantos anos da criação da BD, nós a vemos a ser constantemente recriada como BD e vemos ser recriada no cinema, na televisão, constantemente, reajustada ao tempo, com figuras poderosas que nos influenciam, que têm a ver connosco, com as quais dialogamos e que de certa forma nos transformam, não é? Agora apareceu há pouco tempo o Super-Homem novamente, no cinema, novamente o Batman. São heróis que vêm de uma banda desenhada em que tomaram vida com a sequência e que agora continuam a tomar vida. As cartas de tarot também, eu penso que vocês vão encontrar, veem lá como Super-Homem, não costumamos ir ao cinema e ver o Super Imperador, apesar de algumas serem lá próximo disso, ou o Super Papa, porque o Super teve aqui agora uma grande influência, mas lá estão muitas histórias poderosas e que têm ganho Oscars, estão lá os arquétipos. E de repente eles tomam vida, criam histórias e transformam as nossas vidas. Porque se tornam famosos, vêm através dos Oscars, vêm através do cinema, vêm nas revistas, tomam conta de nós, tornam-se vida para nós. Pronto, esta é uma introdução desta ligação das coisas, aproveitando já agora para falar aqui num projeto que vamos desenvolver, que é o Abrantes. Eu tenho estado aqui a desafiá-lo constantemente para tem feito, mas que vai agora fazer novamente com, digamos, energia também, que é um curso com a utilização do desenho, a banda desenhada, a ilustração, e pelo meu lado eu irei acrescentar a questão da construção das cartas de oráculo e construção de cartas de tarot. Uma coisa que não é inédita, algumas pessoas têm vindo a fazer. Cá em Portugal penso que nem tanto, mas algumas certeza que terão, mas que é interessantíssimo, que é criarmos as nossas próprias cartas de oráculo, ou, para aqueles que querem juntar isso especificamente ao tarot, criarmos as nossas próprias cartas de tarot, com desenho, com colagens, com fotografias, com N formas. Okay? Porque penso que tudo o que vamos entregando na arte tem a ver com o amor, tem a ver com expressão, e vai nos ajudando no nosso processo de descoberta, de crescimento, de interação com os outros, de conhecimento da vida. Okay. Posto isto, Zé, vou-te passar. Então, boa tarde. Seguindo um bocado o que o João está a dizer, eu gostava também de dizer da minha parte, os meus conhecimentos de tarot são ainda relativamente rudimentares, quer dizer, eu estudo o tarot de uma maneira muito livre, mas há coisa de um ano e meio, se bem que, sobretudo através do João e também de outras pessoas que não estão aqui presentes, eu tenho conversado muito, tenho feito algumas consultas, portanto já começo a tatear um bocado a coisa. Uma coisa que o tarot e a banda desenhada e a ilustração, também, sobretudo a ilustração, têm em comum, de facto, é uma questão de livre imaginação. A vida, para a maior parte das pessoas, se não para todas, é uma coisa um bocado esquisita, um bocado surpreendente, muitas vezes dolorosa, muitas vezes agradável, mas aparentemente, na maior parte dos casos, sem sentido. Eu penso muitas vezes num episódio que uma vez vi num documentário na televisão sobre a Segunda Guerra Mundial, em que nos anos 30 em Berlim havia um elétrico que passava, estavam lá uns arruaceiros nazis a provocar uns judeus que lá estavam, e às tantas levantou-se um rapaz novo, bem constituído,
forte que se levantou e tentou defender os ditos judeus. E os ditos arruaceiros deitaram-no ao chão e mataram-no a pontapé. Isto para mim é uma coisa profundamente chocante, não só pela agressividade e pela conotação sociopolítica que tem, mas também pela questão do contrassenso, como é que uma pessoa jovem e bem constituída e a querer lutar por uma causa justa é deitada ao chão e completamente destruída. E perante estas coisas todas, de facto eu sinto que tanto o contar histórias, o inventar histórias, ilustrar histórias ou ler ou estudar o tarot são coisas que de alguma maneira tentam dar ordem a esta barafunda. Uma pessoa quando está confundida com uma questão, seja económica, profissional, amorosa, meramente psicológica, faz sentido que possa querer fazer uma consulta, seja a tarot, seja um astrólogo, mas um bocadinho, se calhar, não ouvindo aquilo que quer ouvir, mas pelo menos de alguma maneira isso ajuda-o a seguir um caminho, a seguir um percurso e depois se calhar nem acontece aquilo que estava à espera que acontecesse, mas de alguma maneira, muito possivelmente, reencontra-se. O que é que eu posso dizer sobre ser artista? O ser artista é uma coisa que passa modéstia, quer dizer, eu acho que faz que certas pessoas tenham um dom. Não é um dom de efeitos especiais, não é assim uma coisa superior, mas é muitas vezes ver coisas que as pessoas normalmente não veem. As coisas, pronto, podem ser coisas fenomenais que permitem escrever um romance fabuloso ou um filme de cair para o lado, ou pequenos episódios. Por exemplo, uma coisa que me aconteceu este verão. Eu estive em Vila Nova de Mil Fontes com os meus filhos e houve um dia que estava a passear lá na rua e vi uma velhinha muito destruída, muito encarquilhada, com umas canadianas, com um ar absolutamente velhinho, pronto. E tinha uma t-shirt, umas cores muito vivas. E o que é que tinha escrito na t-shirt? Espero que todos saibam aqui inglês. I don't need any man. Isto é uma coisa que é mais fácil um artista reparar do que a maior parte das pessoas. Depois o artista começa a pensar, aliás, passo para mim, eu comecei a pensar, o que é que eu faço? Faço um desenho da velhinha com o texto e especo com isto no Facebook? É uma hipótese. Mas já agora porque é que não vou mais longe? O que é que eu faço com... Porque é que eu não ponho o t-shirt noutra personagem? Vamos imaginar, em vez de ter uma velhinha já com ar um bocado demolido, vamos imaginar uma mulher linda, com umas belíssimas formas, a dizer I don't need any man. Ou vamos imaginar uma criança também com o t-shirt a dizer esta possibilidade, que não é nada transcendental nem fabulosa, para mim define um bocado o artista. Quer dizer, o artista vê este objeto e a partir deste objeto faz 3 ou 4 diferentes e muitas vezes surpreendentes. E mesmo para mim, como, pronto, mais uma vez passo a modéstia como artista, muitas vezes fico admirado, por exemplo, ao longo dos anos, a evolução que um rato teve. De facto, vários artistas foram pegando no objeto e foram transformando nesta ou naquela forma, com mais ou menos cores. Às vezes fazem mesmo disto um ratinho. Às vezes com funcionalidades diferentes, como é o caso desta que não tem o fio que tanto incomoda. Isso, para mim, é um bocado o lado prático e utilitário do artista, mas sempre imaginativo. E, de facto, é outra coisa que junta o tarólogo ao artista, como também ao médico, como a um psicólogo, como a um engenheiro, que é a imaginação é fundamental para todos estes trabalhos. Não é uma imaginação de inventar o que quer que seja e dizer-se o que quer que seja. Eu acho que tudo o que nós não queremos quando estamos com tarot é que ele nos diga coisas completamente mirabolantes que não sejam minimamente adaptáveis à nossa vida. Mas, de facto, quer dizer, a pessoa tem que intuir, a pessoa tem que usar a cabeça, tem que ver novas vias, novas hipóteses. O João, por exemplo, uma vez disse-me que no tarot o tarot não dá certezas, dá vias. Portanto, se a pessoa diz, eu tenho este problema, o tarot diz, pode ir pela direita, pode ir pela esquerda. Provavelmente, por exemplo, o melhor caminho é o da direita. Mas a pessoa, é claro, depois, evidentemente, pode optar mesmo assim, vou pela esquerda, pronto, por uma teimosia, porque intui de outra maneira.
A escrita de histórias, a ilustração também tem essas coisas. Muitas vezes eu estou a pensar numa personagem ou numa história e surpreendo-me a mim próprio com as quantidades de vias que eu tenho à frente, com os caminhos que eu sigo, e depois de às vezes os ter seguido e ter chegado ao fim de um trabalho, pensar, olha, se eu tivesse feito isto não desta maneira, mas daquela, tal como a história da t-shirt, se eu tivesse vestido a uma pessoa assim ou uma pessoa assado, as conclusões seriam outras completamente. Outra coisa que é engraçado nisto, e cada vez mais, conforme eu me interesso pelo tarot, verifico isso na banda desenhada e na ilustração, é a importância e a utilização dos arquétipos. Por exemplo, nós temos aqui amigos que são admiradores, fãs das séries como O Senhor dos Anéis ou A Guerra das Estrelas. É engraçado que há lá personagens que podiam sair de uma série para se meter noutra, mudando um bocadinho o guarda-roupa, mas as coisas estão lá todas. E isso não desvaloriza nada o valor narrativo, o conteúdo imaginário das coisas. De facto, é um bocado como o imaginário coletivo do Jung, que diz que a partir de uma certa altura há coisas que são comuns a nós todos. Ainda no outro dia estava a ver o desenho animado da Branca de Neve do Walt Disney e é surpreendente que aquilo parecem personagens saídas de um baralho de tarot, quer dizer, desde a própria Branca de Neve à bruxa, ao príncipe e naturalmente os anões, aquilo está, pronto, de uma maneira um bocado sucinta, resumida e infantilizada, está lá tudo. E portanto, essas coisas, em termos de tarot e de sensibilidade de ilustrador, estão lá. Há pessoas que me têm vindo a dizer, de há uns tempos para cá, que eu tenho determinadas capacidades mediúnicas ainda por revelar. Eu ainda não as descobri. Agora, o que é certo é, eu começo a ter umas noções muito precisas de que, quando era criança, via coisas, ouvia coisas, depois ia contar aos meus pais e tudo mais, e que as pessoas diziam, isso é imaginação, isso é uma fantasia, sonhou com isso. E, de facto, não sei dizer, até visto que já são coisas que às vezes já têm 50 anos de passagem para além de ter vivido essas coisas, portanto não sei exatamente o que é, mas muitas vezes eu desenho-as e passam-me a fazer sentido. Muitas vezes eu desenho-as e não sei se eram verdade ou se de facto inventei ou vi ou não, mas acabam por ser úteis numa história que eu faço. Muitas vezes ainda há outras coisas que eu faço que o João há bocado estava a dizer, há desenhos, há histórias que eu planeio até ao ínfimo pormenor e depois finalmente vejo-as publicadas e fazem-me um certo sentido. Muitas vezes há coisas que eu faço o primeiro desenho e não faço a mínima ideia do que é que vou fazer no segundo ou no terceiro, vou fazendo aos poucos, um bocado se calhar como deitar as cartas num baralho numa consulta, a pessoa no fundo não está a preparar as coisas, mas depois no fim aquilo tem uma lógica, tem um sentido. Há um filme que por acaso eu nem gosto muito do Tim Burton, que é o Marte Ataca, que diz que ele usou uma série de cromos de uma pseudonarrativa, baralhou aquilo tudo e depois construiu a narrativa do filme a partir da misturada que fez aquilo. E de facto aquilo acaba por ter uma lógica, fazer um sentido, e é uma história que começa, desenrola-se e acaba. E isso, pronto, é uma intuição de artista que, pronto, quer dizer, de facto, ele, que pronto, é uma pessoa com uma cabeça bastante ginasticada, é capaz de fazer, mas de facto eu acho que de alguma maneira, tal como as pessoas, de uma maneira geral, podem aprender a estudar o tarot e a ler o tarot, também podem provavelmente tirar partido daquilo que sabem e daquilo que fazem para aprender a construir uma história. Há uma coisa que uma vez eu tive um professor, um professor de desenho, que ele me dizia que de facto uma pessoa para aprender a desenhar forçosamente não faz dele um artista. Uma pessoa tira um curso, às vezes porque não tem mais nada que fazer ou porque quer aprender os rudimentos de desenho, é completamente diferente de uma pessoa que dedica a vida toda a isso, é diferente do Leonardo da Vinci ou do Van Gogh, mas de facto, quer dizer, permite ter uma cultura, uma capacidade de leitura muito diferente das pessoas que no fundo não percebem nada. Muitas vezes as pessoas aparecem-me a dizer, eu não percebo nada disto, mas tenho o meu gosto. E eu interiormente rio-me dessas pessoas. Quer dizer, uma pessoa se não percebe não pode ter gosto.
Eu, se nunca comi um determinado prato, não posso opinar sobre se fica melhor com açúcar, se com sal, se com pimentos, ou quer que seja. Nunca comi, não sei. Mas é uma coisa que muitas vezes eu vejo as pessoas fazer. E, de facto, é uma coisa que eu, neste ambiente tarológico, não sei se a expressão pode ser usada, eu reparo que muitas vezes as pessoas, quando começam a interessar-se pelo tarot, começam também a querer comprar o seu baralho, a ler os seus livros, a aprender as suas coisas. Eu acho que isto é a melhor maneira de uma pessoa querer dar um passo muito importante à frente. Agora, por um segundo, faço uma pausa. Pronto, eu aproveito isto ser passado de repente. Pronto, o Zé falou-vos deste lado do artista, da experimentação das coisas. Uma das coisas que, quando ele estava a falar, me ocorreu é esta questão da experimentação. Nós dizemos, muitas pessoas pelo menos têm esta noção estranha das cartas de tarot, das imagens, não só e de outras, e se calhar mesmo quando são falados na ideia dos arquétipos, esta palavra bonita, que parece ter assim uma força imensa, se podem perguntar, mas são seres estranhos, o que é isso na minha vida? Então, o que eu vou fazer, o que eu vou sugerir-vos, tenho aqui um baralho e vou passar um bocadinho por aí, por vós, pronto, pedindo-vos para escolherem, se quiserem, uma carta. Pronto, e com base nessa carta vamos também falar um pouquinho mais, não vamos ver todas as cartas, mas vamos ver pelo menos algumas. Vou, portanto, lançar mão aqui de um baralho e irei passar aí para a parte da audiência. Ora bem, só um segundo, é porque com estas questões de tratar da regi, da gravação e tudo ao mesmo tempo torna-se um bocadinho complicado. Ok, pronto, vou-vos dar uma cartinha. Uma cartinha. Uma cartinha. Ok. Mas ok, distribuídas estas cartinhas, para algumas pessoas serão cartas bonitas, para outros não serão tanto, ou pelo menos achado que não serão tanto. Vamos então ver um bocadinho melhor sobre estas cartas. Dê-me só um segundinho. Vamos então aqui olhar um bocadinho mais a questão das cartas. Alguém que queira mostrar uma das cartas? Era tanta gente, tantos voluntários. Vamos começar aqui, depois vamos lá ao fundo, vamos voltando. Por aqui, portanto, pode mostrar, só apenas. Eu vou aqui virar para aí. Portanto, a carta é o Pajem de Ouros, certo? Vou aí mostrar. É capaz de levantar só um pouquinho? Só levantá-lo um bocadinho, só para nós vermos aqui. Basta levantá-lo. Pronto, o Pajem de Ouros. Zé, Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros, eu digo isto para sugerir que te lembres, faças esta associação, porque o Pajem de Ouros é uma carta que nos fala, entre várias coisas, podemos encontrar sempre muitos significados, mas é uma carta de terra, o elemento terra, que nos fala
digamos, do início, das atitudes, dos começos das coisas, atitudes de começo. Então, as atitudes de começo têm a ver com fragilidade, descoberta. Ora bem, esta fragilidade, esta descoberta das coisas é preciso ser assumida. Nós às vezes achamos que somos demasiado crescidinhos para fazer o trabalho de descoberta, porque já devíamos saber. Quando fazemos esta dissociação, o que pode acontecer é termos medo e não sairmos dali daquele sítio. Ficamos colados ao chão. Quem tem aí uma carta de rei ou de alguém, de algo poderoso, alguém tem uma carta de figuras poderosas, alguém tem uma carta de poder. Essa é a justiça. Ok. Então a justiça é uma carta curiosa neste contexto, porque aquilo que eu conheço de pessoas que têm esta forma de agir que tem a ver com a justiça, são pessoas por vezes que querem coisas corretas, certas, não é? E podem, já agora que fazemos esse confronto da justiça com este pajem, podem acabar por ser críticas, agressivas do ponto de vista da crítica. Não está certo ainda estar... Coisas que pode dizer alguém do ponto de vista da justiça é não está certo, ainda não saberes, ainda não teres aprendido, ainda não teres feito isto, ainda não teres conseguido isto. Pronto, é o crítico. E, obviamente, que... lembras-te de algum herói que seja assim tão crítico nestas coisas sobre os outros? O Sherlock Holmes. Pronto. Interessante. E tem muito a ver com a Carta da Justiça, visto que o Sherlock Holmes era um homem da consciência. Portanto, o que ele trabalhava era do ponto de vista... não é só a Carta da Justiça, é óbvio, mas tem muito a ver com a consciência. A maneira como ele tratava o Holmes, aquele companheiro que escrevia as histórias, afinal de contas, era aquele que nos fez chegar o que é que seria do Sherlock Holmes junto de nós se não tivesse havido o Holmes. O Holmes foi... o Watson, não é? O Sherlock Holmes, o Watson foi a pessoa que nos fez chegar o Sherlock Holmes. Sem ele, claro que pronto, claro que o escritor é só um, mas há aqui uma divisão e aquela pessoa que o segue, como aliás acontece com o Poirot, há também uma pessoa, há muitos heróis que têm um seguidor e muitas vezes o seguidor é o que escreve a história. Um caso claro é o Nero Wolfe, que tem também um assistente que é ele que escreve as histórias. É curioso porque, em geral, essas pessoas são críticas sobre os assistentes. Fazem-nos sentir idiotas em certos momentos. Não todos, mas em certos momentos fazem-nos sentir idiotas, fazem-nos sentir menos valiosos. E pode ser muito bem uma relação estabelecida, se estivéssemos agora a criar a partir daqui uma narração ou uma banda desenhada, estes dois personagens, a justiça ao encontrar um pajem de ouros, poderia muito bem desenvolver esta ajuda. A justiça encontraria no pajem de ouros uma certa espontaneidade, características dos pajens, uma certa vontade de descoberta e de encontrar coisas e de descobrir o mundo e de ter o mundo um pouco nas mãos ou debaixo dos pés, que é característico do pajem de ouros, um pajem muito terra, figura muito ligada ao elemento terra e às questões de terra, portanto, isso ele encontraria de certeza, não poderia a mesma criticar. E com estas duas cartas nós podíamos ter, se calhar, uma dupla que poderia gerar uma história, uma banda desenhada, um conto policial, enfim, poderia gerar, ou então pode gerar-nos a nossa vida. Subitamente um tarólogo encontra estes dois personagens, estas duas formas, e põe à pessoa a questão de como é que ela está a lidar com estas duas energias.
Pronto, se ela estiver a lidar com uma energia muito crítica da parte da justiça, provavelmente os seus pés, como eu disse há pouco, ficarão muito colados ao chão. Se ela, pelo contrário, a justiça estiver equilibrada, temos outro tipo, digamos, de história ou de relacionamento, que é a justiça, então, dá valor à justiça, não é critica a justiça, e pode aqui apoiar cada passo que um pajem pode dar. Então, temos uma história, digamos, de companheirismo, mas de alguém mais sábio ou mais conhecedor para alguém que dá os passos na vida, de um pai, eventualmente, para um filho. Teremos uma história de televisão, se calhar, de irmãos e irmãs, ou outras séries que entram nas questões da família e nas aprendizagens da família. Formos para uma banda desenhada, encontraremos, se calhar, não rigorosamente, mas encontraremos heróis como o Batman e Robin, por exemplo. Eu refiro este porque, como ele tem estado tantas vezes agora no cinema, e porque o Batman e Robin? Porque o Batman é um homem da justiça, é o homem que procura os ideais da justiça, por vezes entrando no lado negativo da vingança. Os outros não merecem, os outros são maus, os outros são merecedores de dureza, mas também, às vezes, um lado de equilíbrio. E o Robin ele simboliza o jovem, o que quer aprender e o que quer descobrir. Pode não ser obrigatoriamente um pajem de ouros, eu iria caracterizar mais um Robin como um pajem de varas, que é um pajem de fogo, impetuoso, cheio de ação, mas aqui está uma relação entre o adulto justiça, ou um rei de espadas, para com, eventualmente, um pajem de ouros, que precisa crescer, precisa ser protegido, precisa ter apoio, precisa ter meios e precisa crescer. Sem isso, os pajens, habitualmente, tornam-se pessoas ou frágeis, ou entram, por assim dizer, nos maus caminhos. Os caminhos fáceis, que muitas vezes não são tão fáceis assim, mas que são caminhos de saída em que a falta de conhecimento e a falta de possibilidades usa todos os recursos que estão ali para se salvar, tropeçando muito, caindo muito, criando uma vida difícil. Pronto. As pessoas que nasceram sem pais, em orfanatos, em zonas difíceis, que, sendo pajens, não tendo a tal apoio que o pajem pede, vão crescer de formas difíceis. Voltamos um bocadinho à história de Batman e Robin, porque ele vem de um orfanato. O Robin, salvo erro, corrijo-me se não é assim. O Robin vem de um orfanato. Pronto. E, portanto, temos aqui, se nós agarrarmos nos personagens de uma história ou de uma carta, podemos criar histórias. E há pessoas que fazem, por exemplo, a Rachel Pollack, que tem sido uma pessoa que me tem acompanhado ao longo de uma série de anos, é uma escritora e não faz banda desenhada, é mentira. Ela faz banda desenhada. Só que não a desenha, escreve. A exceção foi o baralho dela que ela desenhou com um estilo muito naivo. Eu, por acaso, tenho aqui, penso que uma carta do baralho dela. Por exemplo, esta, que eu acho uma carta muito bonita. O 10 de varas, que aqui ela chama o 10 de árvores. É uma carta poderosa, feita de uma forma naiva, mas com uma intensidade de cor muito grande. E cá está o 10 de paus, que na maneira como ela desenha uma carta de sucesso, de ligação com o céu, vemos os braços estendidos para o céu e vemos uma raiz cá embaixo que reflete o sistema solar. E isto é uma carta de poder, de ligação com o céu, se bem que em muitos baralhos acaba por ser uma carta de esforço, tensão, depende da maneira como gerimos. Pronto. Nesta sociedade, e não só uma sociedade que já vem desde a criação do baralho do Rider-Waite, em que realmente a carta é uma carta de esforço, nós vemos que numa sociedade em que a luta pela sobrevivência, a luta pelo sucesso é muito intensa,
Quando queremos lançar o sucesso, temos sempre o risco de esmagar-nos com a competitividade, com o esforço, com o queremos demais. Se bem que numa sociedade mais equilibrada, esta carta, e na perspectiva de pessoas que vivem de uma forma mais equilibrada, significa o bem-estar de conseguir o sucesso da vida, as nossas taças, as nossas glórias, as nossas vitórias, aquilo que nos dá o poder. Ok? Não sei, queres acrescentar aqui? Vai continuar. Vou ter uma ideia. Pronto, então, nesse caso, alguém que tenha outra carta lá ao fundo. Que carta é essa? 5 de paus, ótimo. O 5 de paus é uma carta que não vos posso mostrar agora daqui, mas tem várias pessoas que batem os paus uns nos outros. Para algumas pessoas ela lembra os pauliteiros, para outros lembra guerra, luta, agressividade, e realmente é uma carta que tem todas essas possibilidades, porque de facto é uma carta que mostra energia. Os 5 no tarot são fantásticos na banda desenhada. E porquê? Porque mostram o lado das aventuras, não é? O lado do desafio. De repente estávamos ali no 4, estabilidade, tudo estava tranquilo e no nosso canto de proteção, e de repente aparece um outro elemento, o elemento da aventura e do desassossego. É também o elemento, no fundo, que nos ajuda a crescer. Os 5 no tarot, por muito que eles apresentem nos baralhos do Rider e nos que foram baseados no Rider, cartas agitadas ou pobres, no caso dos 5 touros, desafiam-nos a crescer. O 5 é, digamos, a carta que ajuda a mestria. Por isso, no arcano maior, é a carta do Papa, ou chamada também do Hierofante ou do Professor. Porquê? Porque é a carta que ajuda à mestria. O Buda, numa das lendas, vai lá, o Siddhartha, quando olha pelas janelas do palácio e vê a pobreza que envolve o palácio, começa a sua procura de iluminação e de descoberta Pronto. Portanto, é uma carta de mestres, esse 5. Desafia-nos a crescer. Não nos ficamos mais no nosso cantinho. Somos levados a qualquer coisa. É uma aventura. No baralho mitológico aparece um dragão. De repente, quando tudo parecia calmo, vem um dragão. Portanto, temos aqui essas questões que nas histórias, quer sejam bem desenhadas, quer sejam histórias de aventuras quaisquer, precisamos disso para crescer. Por muito que nos desassosegue o 5, é uma carta de crescimento. Portanto, lá ao fundo, crescimento à vista ou possibilidades pelo abanar das coisas, pelo sacudir das situações. Mais uma carta para se continuarmos. Ok, primeira ali. As de espadas. Portanto, se tivéssemos agora aqui uma luta e as de espadas fosse o quadradinho a seguir na história, como na banda desenhada, o as de espadas diria: há que ter ideias para resolver as coisas. Há que pensar e abrir portas imaginativas, porque as de espadas têm a ver com o ar, têm a ver com o pensamento, têm a ver com a imaginação, têm a ver também às vezes com a procura da justiça, do equilíbrio. Portanto, naquela confusão, aparecendo de repente um as de espadas, a história, a aventura agora continuaria do género: é preciso ter ideias, é preciso abrir caminhos, é preciso abrir soluções. E já agora, como também havia ali a outra cartinha, essa aí era a Torre. A Torre é uma carta fantástica também, diria um Vito Bramado, porque são aquelas cartas que nos parecem mais difíceis, que são os nossos maiores desafios. Pronto, a Torre, que habitualmente nos baralhos mais modernos mostra destruição, uma torre a quebrar-se, um raio que destrói a torre e que incendeia. Em baralhos mais antigos abre apenas, é uma espécie de caixinha com a tampa aberta. No Marselha é uma caixinha quase com uma tampa aberta. Nesta aventura
ela não teria de maneira nenhuma, por assim dizer, terminado. Agora era um momento, através da ideia e da procura, digamos, de alguma forma, descobrir as verdades. A torre é muito reveladora das verdades. A história, na continuação de uma banda desenhada, chegou o momento de descobrir a verdade, não é? Ou fui atraiçoado, ou pela mulher, ou pelo rei, ou por não sei quem. Alguém na história atraiçoou e vamos descobrir a verdade, vamos descobrir aquilo. Aquilo vai ser revelado. Pode ser doloroso ou pode ser apenas uma libertação. Acabou, isto agora é o fim. Portanto, as atribulações, as agitações podem até terminar na torre. Depende da maneira como eu estou preparado para começar a perceber as verdades. Portanto, nesta história, se fosse um filme, estávamos na altura de revelações. As coisas, os maus da fita, abria torre A, mostra-nos os maus e os bons da fita. Já não estão mais escondidos por algo que os encobre, por muito tranquilo que possa parecer antes, há o cair da cortina, cai a cortina dessas coisas. Uma carta aí, o Cavaleiro de Copas. Ok, vamos ficar, se calhar, não sei, talvez aqui pelo Cavaleiro de Copas, porque é um final feliz. O Cavaleiro de Copas pode-nos proporcionar um final feliz, não é? Nós muitas vezes ambicionamos nas histórias que elas tenham um final feliz. E isso é desejado numa banda desenhada, como numa série televisiva, numa história, num filme. E o Cavaleiro de Copas é o Cavaleiro do Amor, é o Lancelot, é o sair com encantamento, é sair airoso, encantado das coisas. Poderá mostrar-nos aqui, finalmente, alguém que, digamos, através da verdade conquistou ou é capaz de conquistar ou conseguiu finalmente algo que lhe agrada, que é bom. Pode ser a mulher que desejou, pode ser o emprego que tanto lutou, pode ser a casa porque tanto lutou e gostava, porque era uma casa magnífica ao pé do mar ou no cimo da montanha. E temos aqui a possibilidade de terminarmos com um Cavaleiro de Copas do género: eu sinto-me bem, estou glorioso, estou satisfeito, aquela torre libertou-me, fez-me sentir capaz de viver as coisas boas, as verdadeiras que estão na minha vida. Isto é, digamos, a possibilidade de fazer um fecho que existe tanto nas histórias, na banda desenhada, numa sequência de imagens com balõezinhos ou com narração em baixo ou em cima, como tantas bandas desenhadas têm, como é possível na própria leitura do tarot, porque a leitura do tarot pressupõe que fechemos com algo que nos atraia. E depois perguntarão alguns, mas será isso é verdade? Nós estamos a ser enganados pelo tarot, ele só vai dizer-nos coisas boas. Não, eu penso que no ensinamento da vida e nos ensinamentos até que o Papa, que há bocado falávamos, pode trazer-nos, é só as coisas boas. É algo que seja atraente. Porque se nós temos como perspectiva de vida de que vamos sofrer, que vamos ter uma perna partida e vamos ficar imobilizados para o resto da vida, ou que vamos ficar tristes, apontados e abandonados, isso é destruidor da própria vida. Às vezes a carta da Lua... Alguém tirou uma carta da Lua, por acaso? Não houve cartas da Lua aqui. Às vezes a carta da Lua mostra-nos estes aspectos que, se calhar, nós só estaremos capazes de aceitar, se por acaso eles tiverem que acontecer connosco, na altura certa. Há pessoas que passam por fases ou por um tempo mesmo final de vida com grandes limitações, mas que se calhar só é bom saberem disso na altura. Porque não estarão preparados agora. Se fizerem agora, a vida, digamos, termina. Se eu disser eu vou morrer paralisado, doente, cego, isto, aquilo, aquilo outro, quer dizer, é terrível. Pode ser uma experiência que eu até seja capaz de aceitar num determinado momento. Ou pode ser difícil à mesma, mas há momentos para viver certas coisas. E até esses momentos, às vezes, é o que as histórias nos fazem, que é levam-nos a acreditar e a puxar para fazermos o nosso trabalho de vida.
Pronto. Se calhar até chegarmos ali ao cavaleiro e ficarmos satisfeitos, mas chegamos ao cavaleiro, celebramos a vitória do final, porque o final tem sempre uma certa celebração, senão não é um bom final. Sem celebração na vida, nós morremos, falta-nos a nutrição da vida. A nutrição da vida é a celebração também. E por isso, na carta, como este 10 de árvores, volto aqui a lembrar, como este 10 de árvores é muito celebrativo. Portanto, esta é uma carta que nos chama o prazer, a celebração. Portanto, quando vemos este 10, há aqui energia de prazer, de força, de celebração. Se aparecer como carta final uma carta de destruição, quer dizer, é horrível. Portanto, eu deixo-vos isto. O Zé há bocado falava de que eu acho que o tarot são caminhos. Eu acho que realmente são caminhos. Às vezes apontamos algum desses caminhos como mais importante ou como aconselhar a pessoa a não ir por aquela sombra, ir por aquela luz. No entanto, nem toda a gente aceita isso e às vezes fazem-no bem, pronto. Fazem o seu próprio caminho e se calhar, mesmo passando pela sombra, chegarão a luzes maiores. Portanto, o tarot é apenas uma parte. Nós às vezes precisamos, como os pajens precisam, ter alguém no caminho que nos conta uma história, uma direção, que nos dá uma estrutura e a partir daí somos capazes de continuar o nosso caminho, o nosso avanço, a nossa descoberta, com bem-estar, com vontade. Mas depois podem acontecer outras coisas e haver outras figuras, outros aspectos que tenham que entrar nas nossas vidas. Portanto, é uma construção. Eu penso que o tarólogo, como o médico ou o advogado, abre-nos a possibilidade da vida. O advogado abre-nos a possibilidade de não ficarmos sem casa, sem carro, sem isto, sem aquilo. Pronto, eventualmente, em certos casos. O médico abre-nos a possibilidade de termos saúde, não é? De vivermos com saúde, com bem-estar, com energia, com... Se não faz isso, se vamos ao médico e ele diz-nos você tem um mal que não resolve. É mortal. Ou não. Porque há pessoas que têm lutado e depois de irem ao médico e o médico dizer, olha, você vai ter apenas 3 meses, 6 meses mais ou menos de vida, eles têm 1 ano, 2 anos, 10 anos. Pronto, porque às vezes isso faz a tal reação e também é bom. Portanto, nada está escrito, quanto a mim, no tal definitivo. É um jogo, o oráculo é um jogo com a pessoa, faz reações e depois tem continuações. Porque se me parasse ali, se calhar era mau, não se resolve se calhar uma vida inteira numa consulta, seja de médico, seja de tarólogo, seja do que for. Já veio a ideia? Já. Então não vamos perdê-la. Não era uma questão de perder, era uma questão de facto da importância das imagens. Quer dizer, eu reparo que as pessoas que, aliás, no fundo todos os presentes receberam a sua carta e muitas das pessoas mostram-na com felicidade e com ansiedade. Eu tenho isto, recebi isto, ganhei isto, quase como se fosse um brinde. E eu acho que isso é uma coisa que não é nada menosprezável. Quer dizer, eu às vezes tento projetar uma casa por onde eu fosse agora viver e o que é que lá poria nas paredes ou não. Há sempre aquelas coisas mais ou menos tradicionais, de imagens de família, imagens religiosas para quem tem fé em alguma coisa religiosa, mas uma coisa para mim que seria fundamental era ter uma imagem ou um boneco negro. Até pode ser um peluche, mas alguma coisa que nos sugira felicidade, alegria. Não é frívolo, quer dizer, eu já dei comigo muitas vezes a ver imagens, nem que seja na capa de um livro que me agradam muito, nem que seja pela combinação das cores, e o facto de eu ter aquilo faz-me bem. A mim faz-me bem, por exemplo, quando eu estou doente, ou abatido, ou deprimido, até ter um livro do Tintim ao pé. É uma coisa que me faz bem. Posso nem ler a história, já conheço histórias de cor e salteado, mas são imagens, são cores, são combinações que são extraordinariamente agradáveis e, para mim, extraordinariamente positivas. Acho que eu ia desafiar a mostrar algumas então das tuas imagens. Eu vou ligar aqui um projetor. Entretanto, dá-me só um segundinho. Vou passar aqui a imagem.
estar a aparecer. Pronto, temos aqui. Vamos só dar um tempo para estas coisas das tecnologias. Demoram-nos sempre algum tempo. Tenho aqui 5 imagens, já estão a começar a aparecer, que têm a particularidade, na maior parte dos casos, de terem sido feitas sem reflexão prévia. Portanto, por exemplo, aqui temos uma imagem que eu costumo chamar a Zanga. São 6 personagens. Qualquer pessoa pode inventar a história, ou seja, a partir disto, em termos do meu trabalho completamente inconsciente, até uma certa altura. Ou seja, esbocei isto, esbocei um gato chateado ao afastar-se de um grupo. Não sei, neste momento já não me lembro de onde é que partiu. Provavelmente conhecendo ou pelo gato ou pelo porco, que são dois animais que eu gosto muito de desenhar, mas que a partir de uma certa altura eu começo a sentir que isso vai estar com sentido. Há uma lógica. Já tenho usado esta imagem em escolas em que às crianças para inventar uma história a partir daqui. Não é inocente o facto do gato ser praticamente todo com as crias e estar numa zona de calma mais escura do que a outra. Isto são brincadeiras que me permitem fazer. Às vezes estou numa paragem de autocarro, numa esplanada, onde fazer isto para me perceber. E depois, pronto, realmente acaba por fazer sentido. O João é uma pessoa que me desconcerta bastante, num sentido que é, eu faço muitas vezes desenhos, para mim não é que não gosto deles, mas não tem um significado por aí além. O João logo a seguir telefona e diz, uma imagem tua, não sei o quê, isto para mim corresponde à carta não sei de onde, portanto se não te importas, eu vou imprimir, vou pôr no meu baralho, não sei o quê. E às vezes eu fico até um bocado equivocado, quer dizer, eu estou a fazer uma coisa para me divertir, para brincar, e este homem vai fazer uma coisa cheia de significado, cheia de sentido, às vezes com sentidos que, confesso, às vezes demora dias até eu encontrar, de facto, a lógica dele. Embora sejamos amigos há muitos anos, quer dizer, nem sempre, como toda a gente, não nos entendemos à primeira em muitos casos, mas vamos para quê? Se queres a carta, sei lá, como foi esta do Sol. O João pediu uma carta do Sol a preto e branco, eu fiz a carta do Sol a preto e branco. E, entretanto, descobriu lá numa coisa que eu fiz no Facebook, uma outra imagem que por acaso tinha a ver no Sol e que até, através da leitura dele, tem a ver com... Sim, que é aquela que eu vou pôr aqui à frente. Mas de facto é muito especificado, mas eu já fiz. Eu vou pôr lá aqui à frente da câmara. Esta outra. Se não gostas da outra, explica-te lá. Pronto, é esta, sim, que eu pus aqui à frente da câmara. E de facto a carta do Rider White é uma carta. Estás a falar, mas estás a falar sem microfone. Ninguém. Mas lá no outro lado da internet ninguém te ouve. Mas, de facto, é uma imagem que eu fiz há muitos anos para um convite para um jantar de beneficência para a Fundação Sol, mas que, de facto, após uma reflexão, depois da influência do João, tem qualquer coisa a ver, porque, de facto, a carta do Rider White do Sol tem um menino, tem um menino loiro, ainda por cima, tem o próprio Sol, tem o menino em movimento, está montado num cavalo e aqui, pronto, está a ser elevado pelo Sol. Portanto, pronto, o diabo do homem até tem razão, mas às vezes estas coisas desconcertam-me um bocado. Às vezes há desenhos que eu faço que também fico um bocado desconcertado porque muitas vezes acabo por descobrir um significado, uma mensagem, um toque de humor ou até de tragédia, às vezes muito mais tarde do que na altura em que a fiz. Vou mostrar outra. Esta é uma imagem de encomenda. É assim, eu tenho uma predileção para desenhar duas coisas que estão aqui presentes, que é a Lua. É muito raro o livro ou história que eu faça que não tenha a Lua presente. E, por outro lado, bruxas, que gosto muito de fazer histórias com bruxas. E apareceu uma amiga minha que é espanhola, portanto gosta muito das bruxas. Tem uma certa semelhança com esta personagem e disse, faz-me um desenho com uma bruxa, não sei o quê. E eu fiz esta. Acho que saiu bem, está bem enquadrada, está com cores giras e tudo. Portanto, nem sempre o que é meramente improvisado resulta bem. E
E depois tenho uma coisa que, se calhar há pessoas que se desconcertam, mas que eu sou muito assim, eu gosto muito de pôr mensagens subliminares. Eu, quando estava a fazer esta carta, estava apaixonado por alguém, portanto, na assinatura ponho um coraçãozinho atravessado, como se fosse por uma seda de um cupido, pelo fim da assinatura. Mais ainda, outra imagem que me desconcertou muito quando a fiz, eu fiz isto sinceramente num papel, num post-it, fiz isto muito rapidamente e sinceramente sem pensar em nada. Pintei-a depois, metia no Facebook e é que me fez um clique, que é, aqui está exatamente a súmula de uma narrativa, neste caso numa banda desenhada, e daquilo que nós podemos sentir simbolicamente na leitura de um tarot. Há aqui alguém, que nós imaginamos pela roupa um elemento feminino, que atira um objeto a um homem que está a encolher para não apanhar com o objeto em cima. O que é que isto tem? Isto é uma leitura em 3 tempos. Tem uma pessoa que já atirou um objeto, estamos a ver, portanto, no passado, estamos a ver o objeto no presente a fazer, portanto, o movimento, e a pessoa que já está a antever o golpe, a agressão do objeto, portanto, está no futuro. E é isto que eu acho muitas vezes engraçado em cartas no tarot, e foi por isso que eu a escolhi. Não foi uma carta que tenha um simbolismo, antes que o João me interrompa, obviamente tarológico, mas de facto é um bocado isto que eu vejo muitas vezes quando estou a ver imagens do tarot. Sai-me uma carta e eu consigo, e acho que provavelmente os tarólogos conseguem, ver coisas presentes, futuras, passadas e portanto, pronto, eu aí posso mesmo chamar uma magia que a leitura tem de não ser uma coisa estática, morta, está aqui e acabou. Por exemplo, como a imagem que eu mostrei anteriormente da bruxa, é uma imagem que se não fosse a sugestão dela estar portanto, a movimentar-se na vassoura, é uma imagem completamente parada. Aqui, pronto, é uma imagem e acabou, não tem mais nada a contar para além do facto da fulana estar a voar à frente de uma nuvem. A outra, embora seja uma imagem muito mais simples em termos de traço e tudo mais, tem uma leitura a 3 tempos. Uma imagem que também fiz porque fiz, não foi nenhum pedido, mas para mim acaba por ter 2 leituras de tarot, que é o ermita, por um lado, e também o louco, se bem que não tem a maior parte dos elementos que o louco tem, mas de facto, quer dizer, o homem viajante sem grandes preocupações, quer dizer, é um homem que não se preocupa com o vestuário, não tem um cenário atrás, portanto isto tanto pode ter feito a viagem ontem como antes e estar agarrado num bordão que não mostra a base, portanto é como se estivesse já ligada completamente dentro da terra, enraizado. Para mim tem um significado que, ou eu estou um bocadinho despistado, mas que tem um bocado a ver com o ermita. Para acabar, uma imagem também que eu fiz de improviso e que teve muito, para mim, que eu gostei muito, e normalmente quando eu apanho no Facebook as pessoas gostam, que mais uma vez uma imagem lunar, uma imagem noturna, com uma senhora, pronto, muito lânguida, muito elegante, apoiada a uma coluna também elegante e também obviamente lânguida, também parece que segue as formas da senhora, e pronto, é uma imagem feita até certo ponto inconscientemente, mas é uma imagem que me mexe muito, porque de facto para mim as noites são uma coisa muito bonita. Eu protesto sempre quando as pessoas dizem que estamos na porcaria do verão, que não se aguenta com o calor, que é uma chatice que não se pode. Eu penso, eu gosto imenso do verão, gosto imenso de estar com pouca roupa em cima, de ver um céu azul, mas também de à noite poder olhar para as estrelas sem preocupar se está frio, se há nuvens a tapá-las, é para mim muito importante de facto a estação em que estamos e podermos sentir esta libertação de sentidos que o verão nos traz. E pronto, espero que tenham gostado destas poucas imagens. Não sei se o João quer concluir alguma coisa depois disto. Estou a falar para a Regi. E aproveitar para pôr aqui uma questões que eu acho curiosas sobre isto. Ia-te propor que voltasse um bocadinho atrás, já que tivemos a ver estas imagens, que voltasse àquela primeira imagem.
Daquelas... Sim, aí está ela. Pronto. E nesta imagem é curioso, porque não é uma colagem, vamos lá ver, há coisas que não são colagem, mas, por exemplo, lá a carta do fundo não é o 5 de paus, não é? É 5 de paus. Pronto, o 5 de paus. O 5 de paus, de alguma forma, tem a ver um pouquinho com esta carta. Há aqui uma energia que está discordante, que entrou, perturba outras. Este gato está a incomodar ou está irritado com aquela energia estável do 4. São 5. Pronto. Sim, mas eu sei, eu por acaso notei isso há pouco, porque há ali um ratinho escondido que eu não tinha. Mas a simbologia é a mesma quanto a mim. Porquê? Porque quando olhei para ela, se calhar o que se tornou mais evidente foi isso, a perturbação. Aquele gato perturbou a estabilidade daquele grupo. Ou o grupo perturbou a estabilidade daquele gato. Mas o 4 no tarot é tranquilidade, é celebração, é perturbado no 5 e, portanto, surge a agitação. E esta imagem, mesmo com o ratinho lá atrás, aliás, como existe, por exemplo, num baralho que é o Gaian, da Joanne Paul Colbert, que também é membro da Casa de Tarot. Ela está na América, mas é membro da Casa de Tarot. Ela tem, por exemplo, um 10 de espadas, que é, na realidade, ela chama 10 de ar, e que em vez de ter 10 espadas cravadas sobre as costas do indivíduo, coitadinho, que não sabemos se fez mal a alguém ou não, mas tem vários pássaros a voar que não são 10, são mais do que 10. Portanto, não é necessário haver esse equilíbrio sempre nas coisas, não é? Aqui temos, de facto, 6, mas há esta sensação de que algo foi quebrado. A estabilidade ali foi quebrada. Passa a seguinte, já agora, curiosidade. É? Pronto, a da bruxa está ótimo. Temos aqui uma carta de lua. Não é à toa, exatamente, que os artistas muitas vezes vão procurar a lua quando põem as bruxas ou os gatos pretos, enfim. Porque muitas vezes se diz que na carta da lua se escondem as bruxas, os feitiços, os espíritos, pronto. Os lobisomens é outro lado das questões lunares, porque é a violência, o poder, o lado escondido poderoso da lua. E, portanto, também não é à toa encontrarmos aqui a escolha de uma bruxa com a lua a voar. A bruxa tem esta particularidade que depois no tarot muitas vezes a faz identificar com a Rainha de Paus, e eu tenho uma carta tarot criada no tarot interminável, daquelas que eu apanhei um bocadinho à traição aqui ao Zé Abrantes, que é uma bruxinha muito simpática, que traz exatamente o símbolo da vassoura e do gatinho. Não é um gato preto, mas é um gatinho que está lá e é engraçado. Não sei se lembras dessa imagem, ela tem o gatinho, a vassoura e a bruxa. É a mesma personagem, creio eu, porque estão lá os símbolos que no tarot estão no Rider-Waite, estão lá na Rainha de Paus, que é o gato preto, no caso, a vara que ela segura e o rinque. Pronto. São as feiticeiras boas e más, as fadas boas e más, porque têm o poder masculino do fogo com a sensibilidade da água, que é o lado lunar, a água, que pode dar resultados bons e maus. Okay? A outra a seguir, já agora, por curiosidade. Ok. Esta é uma das cartas do 2. É uma das cartas do 2 porque nos mostra aqui... eu vou mudar aqui, penso que tenho aqui o outro ângulo, exato. Este é a agressividade, é o 2 em violência. Será eventualmente um 2 de paus energético em que um dos lados não está de acordo. E, portanto, cria perturbação no equilíbrio. Pronto,
esta magia, que no tarot é mais estática, porque são aquelas cartas que vão perdurando ao longo dos anos, elas são transformadas em dinâmicas pelo facto de termos pessoas que as tornam dinâmicas, que são os tarólogos, ou que são as pessoas que vão à consulta, que as veem, que lhes dão vida. Porque uma das coisas muito curiosas da banda desenhada é que também são uma série de painéis rígidos. O cinema da dimensão já tem movimento, mas no tarot é rígido, está ali tudo parado. Mas quando nós lemos, aquilo ganha vida. Ganha vida aonde? Dentro de nós, na imaginação. Nós fazemos as ligações e é tão mais interessante que, claro, que dá-nos muito espaço para imaginarmos o que se passa entre cada quadrado, ou às vezes dentro de um quadrado. Okay? É essa magia da construção que nós vivemos que transforma o tarot, a astrologia, ou runas, ou lançamentos de conchas, etc., os torna em coisas vivas. Porque somos nós que as recriamos e lhes damos uma outra energia, uma outra vivência. E não há dúvida que todas as coisas que vão acontecendo e vamos vivendo nas nossas vidas nos vão alterando. Umas vezes nós tomamos consciência e dizemos aquilo mudou a minha vida. Outras não tomamos, mas mudou e se calhar mais do que aquelas que nós temos na consciência. Porque se calhar as mudanças mais fortes são as subtis. E essas muitas vezes passam despercebidos da consciência. Um filme, um livro pode-nos fazer uma mudança imensa e nem sabemos porque é que mudamos. E se calhar até nem dizemos que foi dali. É uma grande frustração para os terapeutas, para os orientadores, fazerem coisas que são muito boas para os seus clientes e eles até abandonarem a terapia ou o que for porque não foi por aquilo, é porque eles sentiram-se melhores. Se já estavam melhores, para que é que precisavam da terapia? Não precisavam, não é? Já naquele dia estavam melhores porque estavam melhores, foram eles. E foram eles, de facto. Mas foram eles nesta ligação constante que nós temos com tudo à nossa volta. Ok? Portanto, às vezes temos que dizer aos clientes, olha, se melhorar, lembre-se de mim. Porque pode não perceber, mas também teve importância. No mínimo, também teve importância. Eu não digo isto bem assim, mas às vezes digo, confesso-vos, porque há determinadas formas de abordagem terapêutica, usando o veículo de imaginação que nos leva a sítios extraordinários, que numa vida inteira se calhar não chegaríamos se fôssemos pelo caminho do chão, da terra, temos que ir pelo caminho do ar. Há coisas que temos mesmo que correr pelo caminho do ar, para depois as trazer de sim à terra, mas primeiro vem o ar. E então há determinados percursos que nós fazemos pela imaginação, levando as pessoas a certos sítios onde eles encontram a sorte, a glória, o prazer, o bem-estar, uma sensação especial que é libertadora, que vai libertar as vidas deles, que vai trazer alterações profundas e que temos que utilizar o elemento ar para, através da imaginação, levar as pessoas até lá. Ok, estamos a finalizar. Mais alguém que tenha uma carta que tenha ficado assim muito impressionado e que queira? Sim, que é 7 de paus, não é? Ok, o 7 de paus é outra carta muito agitada, apenas que é só uma pessoa. Há uma pessoa que agarra numa vara e tem outras varas pelo caminho. Os 7 são cartas de energia. Lembram a carta do carro. O carro é uma carta de energia, de poder na vida, de orientar as coisas. O 7 de varas fala nisso num campo mais específico, que é basicamente a energia. Eu agora vou só aqui ajustar, eu peço-vos desculpa, ajustar só um bocadinho aqui as câmaras, que fala, portanto, na energia, no poder de lutarmos por aquilo que queremos, por aquilo que é o nosso objetivo na vida. É uma carta basicamente de afirmação pessoal. Pronto, uma carta chegou à altura de eu afirmar, chegou à altura de eu mostrar o meu poder. E é, sem dúvida, uma carta de energia. Se juntássemos essa carta àquele cavaleiro que ficou aqui na história,
diríamos que a história tem continuações, por assim dizer. Tem outros episódios. É aquilo que se faz nas mudanças de série ou fins da série ou mudanças para outras temporadas, é criar algo pelo qual ainda tem que ser lutado, tem que haver qualquer coisa a fazer. E o 7 traz isso, traz a possibilidade de uma afirmação, de uma luta, do algo mais. Portanto, estaríamos já, não digamos a estragar o Cavaleiro de Copas que estava feliz nas suas conquistas, mas estávamos a dizer que há mais para conquistar, e há mais para afirmar, mais coisas para descobrir. Pronto, mas também com uma certa promessa de prazer. O 7 de varas é uma carta que nos faz sentir prazer nas coisas, força, vitalidade. Curiosamente, eu tenho aqui, nestas cartas que caíram, entretanto, todas para o chão. Pronto, não, por acaso saiu bem. Tenho aqui esta outra, que é um homem numa forja. Esta carta que eu vou, eventualmente, depois, se quiserem no final ver, esta carta, um homem numa forja, digamos, a dobrar o ferro com o maço e com o poder do fogo, mostra isso, o dobrar, o modelar as nossas vidas. Se eu consegui, agora tenho que modelar a vida. E diz-nos também que não podemos ficar à sombra de vitórias do passado, porque poderemos ser roubados nas nossas vitórias. Teremos que manter uma certa energia de vontade de vida. Okay? E claro que podíamos continuar, porque não é à toa também que eu dei o nome de Tarot Interminável, este projeto em que o Abrantes teve este generosidade de colaborar. É porque, de facto, como a vida, o tarot é, digamos, um livro vivo, é interminável. Ou se calhar tem um fim, quer dizer, pouco importa, não é? Poderá ter um fim, se calhar tem um fim que será talvez outro começo de outro nível. Mas o que importa realmente é sentir este pulsar da vida. Houve também uma vez um homem que depois se tornou um terapeuta famoso e que dizia ainda quando estava a fazer a terapia, de que a felicidade é o prazer de sentirmos que estamos a crescer. Pronto, não é o final só feliz, é o prazer de sentirmos que estamos a crescer. E, portanto, isso vai acontecendo em cada momento. Por isso é que algumas das pessoas, felizmente, e com grande prazer meu, aqui têm voltado, outras estão a vir pela primeira vez, mas porque há uma continuação, há um desenrolar nestas coisas, há um crescimento. E cada momento traz uma novidade, um crescimento. Pode ser, digamos, a mesma carta, como muitas vezes nos acontece aparecer as mesmas cartas no tarot, mas as vivências, as experiências são diferentes. Por isso o Super-Homem, o Batman, continuam a aparecer, porque eles vão sempre sendo recriados. São a mesma essência, o mesmo arquétipo que está lá por trás, mas estão sempre a ser recriados, porque estamos sempre a revivê-los com outras energias e com outra sabedoria. Ok? Alguma questão que queiram pôr? Uma questão, ótimo. Eu vou aproveitar só um segundinho. Deixa-me ir aí só para que possa ser também ouvido. Ora bem, para mim é um primeiro contacto e tem sido um prazer estar aqui a participar neste encontro, e eu gostaria de propor para o Zé e para o João um percurso ligeiramente diferente daquilo que foi apresentado até agora. Vocês já me conhecem um bocadinho, e eu ia sugerir que tentassem dar algumas pistas para a carta que me saiu. Eu queria que fosse o João tentasse, que tem a ver com aquilo que disse, exatamente, por isso é que para mim está a ser revelador, talvez, e para o Zé também, uma vez que já... não, que tu dês uma sugestão para a carta que me saiu, por exemplo. Exatamente. O que é que pode ter sido? E eu depois puder dizer umas palavrinhas. O que é que pode ter sido aquela carta? Que adivinhamos a carta?
como, por exemplo, uma vez que ele até foi falado, e acho que isso tem a ver com a pessoa e com a minha postura, isso Ok, isto é um outro desafio. Não é obrigatoriamente um tarô aqui tradicional. É de facto um desafio especial. Mas vamos aceitá-lo dentro desta medida. Pronto, o tarot tem um nível também menos falado, porque ele é habitualmente muito falado no lado do adivinhatório, ou do futurológico, ou do qualquer coisa, mas tem um lado do social e do agora também, muito, de como é que nós trabalhamos as questões do agora, e também no lado social. Pronto, com o Gastão, claro que nós o conhecemos, temos visões, claro, diferentes, mas é um grande desafio. Eu vou passar, obviamente, como tarólogo, vou passar a bola aqui ao Zé. Bom, eu então com a versão que tenho a números, quer dizer, já contei aqui... Desculpa? Sim, está bem. Eu devo ter uma quantidade de uns agora tão divinatório que tinha a impressão que me escapou, mas o 2? Já foi dito o 2, então queres que diga outro? Pronto, agora disse o 2, não vou voltar atrás, mas... Isto é fácil, agora do que ele disse é fácil. Sim. Sim, mas nesse caso eu vou fazer mais outra vez, passar-te aqui. Eu desconheço. 4 de copas, é isso? 4 de copas. Mas eu vejo aqui, eu também desenho um bocadinho, utilizo o computador, porque não tenho a arte do José Abrantes, e fazer alguma ilustração. Eu comecei usando o pensamento emergente. Olha para o número 30, olha para o número 3. E então parecia haver aqui alguma ordem, não é? Ok. Então, nesse sentido, é um pajem, é isso? Que está presente o personagem, uma mera figura. Mas a figura está repousada, está com um ar calmo, que correspondem muito à minha personalidade. Muitas vezes me dizem que eu sou uma pessoa calma e que estou sempre muito descontraído. E para além disso, parece que está a ser oferecido, está aqui uma dádiva a este personagem. Eu sempre fui uma pessoa disponível, sempre, se calhar o Zé pode confirmar isso ou não, sempre tive essa disponibilidade para ajudar, portanto, não sei se isso é revelador de alguma coisa. E para além disso, quer dizer, a dádiva está a ser dada por uma mão que não está totalmente visível. Portanto, há aqui um lado oculto, ou a ser revelado, ou a ser descoberto. E para além disso, também há aqui um sentido de transcendência, na minha opinião. Eu só estou num sentido de transcendência porque é algo que está no ar, está a flutuar, e também tem um bocadinho a ver comigo essa tentativa de, no fundo, descobrir, no fundo, tentar saber o que é que está para além do que é visível, daquilo que não se vê, está por revelar aqui na imagem. Pronto, é isso que eu tinha. Portanto, eu acho que outra carta, acho que não seria possível ter saído outra carta. Eu acho que sim. Por acaso, quando me falaste nisso, eu lembrei-me várias cartas, entre elas o 4. Aliás, graças à dica de já termos aqui falado. Pronto. O 4 de copas, de facto, é uma carta de tranquilidade afetiva. No entanto, curiosamente, às vezes com esta apatia, esta sensação eventualmente de apatia. Porquê? Porque a figura está com o ar afastado. E, de facto, mais uma vez, eu associo isso às vezes contigo. Portanto, é o ajudar que ficas neste lado mais recolhido, mais tranquilo, que é bom e que às vezes, se calhar, não será bom, porque às vezes com isto nós ficamos longe das situações, ajudamos, estamos lá, mas não as vivemos com grande exuberância, com grande vida. Eu, curiosamente, acho que sim, que tens este lado de uma forma mais
para fora. Mas acho que tens outros, e agora aproveitamos isto pelo social. Se eu for ali e tirar uma carta a mais, vamos cá ver o que é que surgirá como possibilidade. Isto são sempre possibilidades. Ok. Então, se agora eu tirar daqui uma outra carta, temos aqui a roda da fortuna. Pronto, é uma carta curiosa tirada para ti, mas mostra um lado, penso que interessante, porque, por um lado, eu acho que quando nós somos representados pela roda, não é nós enfrentamos a roda, nós somos representados pela roda. Isso simboliza que nós somos, às vezes, uma incógnita para os outros. E que às vezes achamos que podemos estar a ser seguros, mas somos uma incógnita, porque existem movimentos nossos que não controlamos e que os outros não controlam em nós. E que, portanto, apesar de te sentires tão sólido, os outros, se calhar, podem não te sentir tão sólido. E isso pode causar estranheza em momentos da tua vida. Porque os outros podem dar-te feedback, respostas a coisas que não são de tanta solidez. Ok? Pronto, eu vejo aí as pessoas que estão a ver-nos pela internet não veem o sinal, mas é um sim. Pronto, é um sim. Ou um sim mais ou menos. Eu acho que é um sim, porque isto dar-nos-ia, claro, nesta história interminável, espaço para muito mais. Porque há aqui, na continuação, muitas coisas muito interessantes e muito ricas para podermos explorar. Pronto, vou-vos dar um espaçozinho, se quiserem, enquanto eu depois, no final, vou aqui pondo as coisas em ordem. Se quiserem tirar algumas dúvidas sobre uma carta que tenha saído, quiserem vir falar comigo, ótimo. Pronto, estamos a finalizar este encontro e também esta emissão, para quem esteve a assistir do outro lado, também é uma emissão mais que hoje finalizamos. Vou pedir, Zé, que voltes aqui a este espaçozinho para fazermos aqui o final só. Pronto, e neste final queria agradecer-vos. Vamos dar-vos em seguida alguns prints das cartas de tarô do Sol do José Abrantes. Ele também penso que estará disponível para as assinar, se assim o quiserem. E pronto, são, digamos, a primeira edição, digamos, comemorativa destes encontros, com a ligação com o Tarô Interminável e com uma série de artistas. Eu conto que outros estejam aqui também, pessoas que são, de facto, pessoas também amigas, pessoas com quem temos uma boa relação, tanto eu como o Zé. E queria agradecer-vos a presença de todos vós e contar que venham, que voltem, que tragam mais gente, porque também o crescimento das coisas depende da energia que pomos nelas. A coragem, o moldar, depende também de nós. Se, como naquela imagem do Zé, atiramos para cima qualquer coisa, não vai ser muito bom. Mas se atiramos coisas boas, flores, glória, etc., provavelmente vamos criar boas energias e as coisas podem crescer. Caso contrário, morrerão. Portanto, eu conto com esta já continuada presença vossa. Agradeço-vos também às pessoas que estiveram do outro lado também a assistir e conto para a semana cá estaremos a falar outra vez de números. Desta vez vamos falar de oráculos e de como é que vai ser o lado aleatório das coisas, mas agora com oráculos também escritos, não só o desenho. Hoje acentuámos mais no desenho, agora na semana que vem vamos falar com alguém que faz oráculos escritos e que usa esses oráculos também sorteando como uma carta para tirar algo. Mas pronto, são oráculos escritos, de certeza que vai ser algo que vai entusiasmar-vos e dar-vos outras perspectivas. Portanto, agradeço-vos mais uma vez, até breve. Agradecer. Isto é importante. Eu gostava também de vos agradecer a vossa vinda, a hipótese que o João me deu de vir aqui expor um bocado
as minhas imagens, e agradecer pessoalmente ao Gastão. De facto é uma pessoa que gosta de ajudar desinteressadamente e demodadamente, e que apresentou-se aqui com os mecanismos que eram necessários para fazer esta exposição. Muito obrigado. Já agora, deixem-me só acrescentar, eu depois disse, em relação ao Gastão, eu acho que sim, eu acho que o Gastão tem este coração muito grande. Eu já tive várias vezes a oportunidade de o comprovar, e na relação àquela imagem, particularmente aquele quadro de copas, o que fica aqui mais um desejo, porque faz parte do meu agradecimento ao Gastão, que é que ele tenha também o lado do fogo, que é o prazer, porque merece ter o prazer grande de ser arrastado nesta energia. Portanto, neste final, eu também peço uma salva de palmas para o Gastão, por tudo aquilo que ele tem ajudado ao longo de muito tempo. Obrigado.